Olá, tô eu aqui de novo. Hoje eu tava pensando umas coisas e decidi vir aqui gravar esse vídeo pra compartilhar algumas coisas que eu lembrei, recentes, inclusive, impossível de esquecer, sobre a minha jornada como advogada e mãe. E as dificuldades que às vezes a gente enfrenta. Na verdade, o que eu vou contar, a experiência que eu vou contar, ela não é nem uma dificuldade, mas é uma situação desagradável que eu experimentei e eu pude no mesmo momento ali, assim, no mesmo dia, na mesma sessão, observar uma outra pessoa vivendo, e eu vejo que é algo que é permeado no direito, no mundo da advocacia, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa romper com isso, porque é uma situação que ela vai completamente fora dos princípios éticos da justiça, da advocacia, e é necessário que a gente se manifeste a respeito, né? A gente não pode simplesmente engolir aquilo e acabou, deixar e aceitar. A situação é a seguinte: às vezes eu preciso fazer algumas audiências e levar o meu filho comigo. Às vezes ele não tem com quem ficar, meu filho tem 2 anos, e às vezes o pai dele não tá em casa, tá trabalhando, ou eu não tenho alguém que possa estar aqui, a minha irmã e tal, né, como ele ainda não tá na escola. E aí eu preciso levar em algumas audiências, algumas diligências que eu vou fazer, e ele vai comigo. Tá numa fase assim mais agitada, mas geralmente nesses ambientes, por incrível que pareça, ele fica super tranquilo. E aí, recentemente, eu fui fazer uma audiência na comarca de Niterói. E cheguei lá com meu filho, sentei, tava esperando o pregão. Tava esperando, inclusive, os meus clientes chegarem. E avisei pros meus clientes, olha, eu vou precisar levar meu filho. Eu falei, não, tudo bem, eu também vou ter que levar meus filhos comigo hoje, porque eu não tive com quem deixar. Eu falei, ótimo, beleza. Sentei, tô lá esperando chegar o meu horário. E aí, chamaram um pregão de uma audiência que ia ser antes da minha, e a advogada que estava sentada ao meu lado era uma senhora, não era idosa ainda, mas ela já era bem senhora, e estava sentada aguardando o pregão dela, assim como eu. Daí, quando chamaram o pregão dela, ela levantou, e o assistente da juíza leiga levantou, né, apareceu na porta e falou assim, a sua advogada também vem? E ela falou, eu sou advogada, meu cliente tá entrando aqui no corredor. Aí ele foi, engoliu seco e ficou quieto. Aí na hora eu olhei assim, eu falei assim, nossa, bem constrangedor essa situação. Porque a advogada, ela não tava ali toda naquela vestimenta pomposa, glamurosa de advogado que a gente vê por aí. Ela provavelmente estava numa rotina, num dia onde ela já tinha feito outras audiências, estava naquela correria, mas ela também não estava com uma aparência não apresentável. Ela simplesmente estava vestida de forma mais simples, não estava toda glamurosa, mas ela é advogada. E ela era uma senhora, já bem senhora, ela estava ali, acho que ela estava lendo algum livro enquanto aguardava. E aí eu olhei e falei assim, nossa, isso foi bem discriminatório, né? Porque ele sequer perguntou, sequer ele se deu o trabalho de pensar, ela pode ser advogada ou alguma coisa do tipo. Ou assim, se você tá nessa dúvida, cara, é ideal que você não fale nada. Não vem com uma pergunta dessa, porque ela poderia ser uma chance de você ficar calado. E aí ela não gostou, né, também. Ela falou assim, eu sou advogada, meu cliente tá vindo e tal. Ah, ok. Passou, teve a audiência dela. Quando chegou a mim, que também era na mesma serventia, no mesmo juizado, eu tava com meu filho no colo, o meu cliente estava sentado com a esposa e os filhos dele também. E aí chamou o pregão, eu levantei com o filho no colo, o meu cliente ouviu o nome dele, ele levantou primeiro e foi se dirigindo até a porta. Daí veio o mesmo assistente, olhou, e eu estava logo atrás, assim, né, dele entrando. Ele olhou pra mim
e falou assim, a advogada não vem? Eu falei, a advogada sou eu. Aí ele foi, ah tá, pode entrar. Aí eu entrei, teve audiência lá, ok, rolou tudo bem. Mas o que eu parei pra pensar nessa situação ali, isso que aconteceu? Existe um estereótipo péssimo sobre advogados, né? A gente precisa estar naquela... E eu não tava... nesse dia eu tava super social, só que eu tava com meu filho no colo, né? Então, assim, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que fazem esse tipo de julgamento, mas elas, com certeza, elas vivem numa bolha onde só existe o advogado lá, o cara que vai todo no terno e um calor assim infernal de Niterói, né, Rio de Janeiro. Mas o advogado que vai todo no terno, eu acho que a pessoa vê muita série, né, e aí idealiza uma situação lá de fora, mas acho que a vida prática da advocacia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, essa pessoa tá precisando viver mais, né, porque é uma situação assim que não foi a primeira, né, nessa comarca foi a primeira que eu tinha passado. Na verdade, nessa comarca teve uma outra situação também de direito de família, que eu tive que levar meu filho, e era uma situação de pensão, e aí a menina, quando foi me atender na serventia, sequer se deu o trabalho de esperar eu me apresentar. Ela já veio perguntando se eu tava indo cobrar pensão pro meu filho, sendo que eu tava ali como advogada e ia, na verdade, representar meu cliente, estava só tentando agilizar o processo. Enfim, voltando a essa situação do estereótipo, isso precisa acabar, gente. Hoje, eu não sei se, na verdade, é hoje, mas como a minha experiência na advocacia é hoje, é nessa geração, é nessa atualidade, eu não vejo mais essa bolha onde só os advogados que escolheram 100% a carreira, eles trabalham. Existem advogados que conciliam a paternidade e a maternidade com o trabalho, que no caso é o meu caso. Hoje em dia eu tô aos poucos me afastando da advocacia privada, da advocacia autônoma, por escolha própria, por querer migrar e focar em outras coisas agora, principalmente focar na minha família. Então, assim, eu diminui bastante a demanda, diminui bastante o ritmo depois que meu primeiro filho nasceu, e agora eu tô esperando o outro bebê, que vai chegar em maio. Então, assim, a minha vida mudou, as minhas prioridades mudaram. Só que eu continuei trabalhando depois que o primeiro nasceu, continuei pegando demandas, continuei fazendo audiências, continuei ganhando dinheiro, mas aí minha mentalidade foi mudando, daí uns meses pra cá eu comecei a dar essa reduzida, botar o pé no freio. Mas, assim, a minha rotina sempre foi essa. Desde que ele nasceu, foi continuar e fazer as minhas coisas. Já entrei em audiência online, na época trabalhista, com ele amamentando. E ele tava, assim, numa fasezinha bem enjoadinha. Eu pedi licença. Não, pode continuar. Cobri ele amamentando. Então, assim, gente, é necessário que se abra a mente. O contexto brasileiro é outro. E para quem começa, eu sou advogada desde 2021. Mas antes disso, eu já trabalhava em escritório. Desde que eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi em escritório. Então, assim, o contato com o escritório, o contato com a advocacia, eu já tenho há mais de 10 anos, né? Que foi lá no início da minha faculdade. Mas a OAB mesmo, eu só peguei em 2021. Bati na trave umas 3 vezes. Mas finalmente em 2021 consegui. E antes disso eu já trabalhava no escritório, já exercia uma função lá de supervisão. Inclusive fiquei lá até o fim da minha licença maternidade. Quando chegou o fim da licença maternidade, eu optei por sair do escritório, porque conhecendo o meu trabalho lá no escritório e conhecendo aquele início ali da maternidade que eu tava vivendo, eu sabia que as duas coisas pra mim, eu não teria condição de dar conta. Então, eu fiz uma escolha, saí do escritório. Mas assim, hoje o contexto da advocacia no Brasil, ele não é esse glamour todo, não é aquela elite toda que tinha há anos atrás, onde você pensava assim, pensou advogado, pensou alguém rico. Pensou alguém que instantaneamente é rico ou veio de berço rico. Isso não é a realidade, galera.
Tem muito advogado aí que tá começando, tá fazendo um monte de trabalho como correspondente e tá conciliando às vezes com alguma outra função para poder conseguir ter uma renda digna para casa, porque os escritórios de advocacia, infelizmente, eles não estão pagando muito bem, né? Quem começa como advogado júnior ali sabe o que eu tô falando. E muito advogado, muito escritório bom, você só consegue entrar se você tiver uma indicação forte. Então, assim, o chão mesmo de fábrica, de quem tá começando na advocacia, é árduo. E muitas vezes você vai misturar ali suas realidades de vida materna, vida pessoal, com a vida profissional para você conseguir conciliar tudo, né? Então, assim, graças a Deus, hoje eu tô com essa possibilidade de ir aos poucos me desvencilhando e fazendo algumas outras coisas, né? Ainda no direito, mas na advocacia privada não é algo que eu queira investir tanto mais de forma autônoma. Mas, assim, é a realidade no Brasil. Não, quando você pensa em advogado, desfaz da sua cabeça aquela imagem do advogado rico, milionário e que nasceu em um berço de família onde todo mundo também veio da área do direito, porque isso não é a realidade. Graças a Deus, graças aos programas de fomento à educação, foi muito possível muita gente que era de periferia, gente que não teve acesso a boas escolas em ensino fundamental e ensino médio, conseguir bolsas, conseguir entrar em universidades e estudar. Então, no meu caso, por exemplo, eu entrei na faculdade de Direito sem ter R$1 para pagar uma mensalidade, porque eu consegui uma bolsa pelo ProUni, então a bolsa era de 100%, ganhei ali, depois que eu fiz a prova do Enem, consegui a bolsa, e passei em primeiro lugar em 2 universidades para o curso de Direito, optei por uma universidade X e fui fazer o curso. E não precisei ter despesa com mensalidade durante o curso inteiro. Isso foi o que me possibilitou, porque eu não tinha condição de pagar uma mensalidade de faculdade de Direito. Na verdade, eu não tinha condição de pagar mensalidade de faculdade nenhuma. Nem os meus pais na época. Então, assim, ainda tive uma situação que eu precisei sair de casa, precisei morar com uma amiga, eu precisei entrar em estágio cedo e depender da bolsa estágio muito cedo para poder conseguir me bancar, para conseguir me sustentar ali, porque era eu por mim naquela época. Então, não era uma coisa assim glamurosa, linda e fácil, mas na minha turma tinham pessoas que tinham bastante dinheiro, tinham condição, saía dali no intervalo, ia almoçar em restaurante todo dia. Cara, eu não tinha essa condição. Eu levava minha comida. Às vezes eu não tinha tempo para comer direito, porque no primeiro estágio que eu fiz eram 15 minutos para comer, mas era muito estagiário para esquentar comida. Era uma situação assim que eu posso vir depois comentar como é que foi essa trajetória ali dos primeiros estágios. Mas até você se formar, quando você se forma e você consegue ali a OAB e tal, não é de 24 horas assim, da noite pro dia, que você consegue ganhar muito dinheiro, que você consegue mudar completamente a tua realidade. Eu, graças a Deus, né, consegui um trabalho na época que foi me possibilitando conquistar muitas coisas, que foi esse último que eu estive, né, que eu optei sair depois da licença maternidade. Mas nem sempre é assim, né? Tem gente que não consegue de cara e às vezes no período da faculdade não conseguiu fazer muitos estágios porque tinha que conciliar com outro emprego para pagar a faculdade. E aí o fato de você não ter muitos estágios, de não ter experiências, também conta ali na frente quando você se forma para você conseguir uma vaga efetiva no escritório. Então, assim, o direito, a advocacia não é glamurosa. Os advogados brasileiros, em sua maioria, não são ricos. Advogado que é pai, advogado que é mãe, tá trabalhando porque precisa trabalhar, porque a justiça, ela não tá favorecendo, né? Os trabalhos que a gente vê e os serviços públicos que estão sendo prestados não estão sendo favoráveis ao nosso trabalho. Muitas vezes a gente precisa advogar contra a empresa, por exemplo, que lesou o nosso cliente, mas a gente também acaba tendo que advogar
dentro da própria justiça contra uma serventia, contra um juízo que não está agindo de forma muito parcial, muito imparcial, né, na verdade, está sendo parcial. E aí a gente precisa, às vezes, mandar uma cacetada de coisa para a corregedoria, para os processos andarem. Então, assim, se você tá dentro do fórum, se você é um assistente de juiz, se você é um assessor, e você vai receber alguém que pode ser ali um cliente, pode ser um advogado, olha como um ser humano, olha como uma pessoa que tá ali ou para ser representada ou está representando. Larga de cara esses estereótipos, porque você não sabe com quem você está lidando. Você literalmente não sabe com quem você está lidando. Então você às vezes olha, julga mal porque uma pessoa tá com um filho no colo, ou julga mal porque aquela pessoa naquele dia foi de tênis, e aquela pessoa ali é o advogado, às vezes. Na maioria das vezes é a pessoa que você distratou, é o advogado. E você não tem que distratar ninguém, tá? Não é o cliente nem o advogado. Mas eu digo assim, olha com aquele estereótipo, aquela cara de tipo, você é o advogado? Gente, isso é tão feio. Ninguém é melhor do que ninguém. E não existe hierarquia, a gente sabe muito bem disso. Não existe hierarquia entre juiz, advogado, promotor. Todo mundo ali está prestando um serviço para a justiça, né? E o serviço que a gente está prestando é para os jurisdicionados. E então ali a gente está como para servir mesmo. Então você é assistente, você é juiz, você é promotor, todos estamos ali para servir. Servir a justiça, servir e atender os princípios de acesso à justiça, todos os outros que são garantidos pela Constituição. Servir as pessoas e não para ficar fazendo aquela distinção, julgando, olhando o pé, a cabeça da roupa. Gente, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. É por isso que os processos não andam, porque as pessoas estão olhando pro lugar errado, entendeu? Estão olhando pro lugar errado. E muito processo tá parado aí porque a galera tá perdendo tempo com o que não deve. Enfim, eu vim falar sobre isso. Não sei se aqui entre as pessoas que estão no meu canal nesse momento vai ter alguém que se identifique. Acredito que não, a maioria que tá aqui comigo são os meus amigos e família, e não tem ninguém nada a ver com direito. Mas eu espero que esse vídeo chegue em algum lugar e que desperte, né, algumas pessoas que estão trabalhando com o direito, mas estão com a tua prioridade focada no lugar errado. Então vamos ali reorganizar as prioridades, vamos reorganizar os princípios, começar a rever se você está respeitando os princípios que você lá atrás falou que respeitaria quando se formou, quando foi empossado. E vamos melhorar isso, vamos melhorar porque a realidade é outra. Vamos parar de viver uma vida de série e viver a vida real. Direito no Brasil não é suits, não é.